Olá, alunos. Espero que vocês estejam bem, tá? Vocês e sua família. Bom, aqui nós iniciamos mais uma semana, agora já falando sobre o período, né, entre guerras, a Europa em tensão, né? E já sabem aí fazer a anotação das matérias, tá bom? Conceito de totalitarismo. O período entre guerras, gente, é o período que vai da Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial, ou seja, de 1918 até 1939, tá? Nesse período entre guerras, o mundo ficou sob tensão, principalmente a Europa. Por quê? Porque é um momento crítico, tá? É um momento de crise que está instalado, e em meio a essa crise, que eu vou explicar direitinho para vocês, vão surgir ideologias, né, fundamentadas no totalitarismo, ideologias essas, né, que eram radicais, extremadas, que vão tomar conta da Europa nesse período, né? E vai ocorrer a ascensão aí dessas ideologias no comando, no governo da Itália, da Alemanha, da Espanha, tá? Que vai ser a ideologia do nazifascismo e também o crescimento da ideologia do comunismo, tá bom? Então, primeiramente, vocês têm que entender o que vem a ser totalitarismo. Tá? Deixa eu pegar aqui o laserzinho. Totalitarismo. Falou de totalitarismo, não é só regime de extrema direita, tá, gente? Totalitarismo refere-se a todo regime político antidemocrático. Então, você olhou, você viu, é um regime antidemocrático? É totalitário, senhora? Não somente isso, tá? Mas é todo regime totalitário, ele é antidemocrático, ou seja, ele não aceita o contraditório, ele não aceita a oposição a ele. Tá? Então ele elimina a oposição, ele procura eliminar o contraditório, ele procura calar, tá, as oposições feitas a ele. Aí vem as outras características que definem totalitarismo, nos quais o Estado controla rigidamente, tá, a política, todos os aspectos da vida política, controla rigidamente todos os aspectos econômicos, todos os aspectos sociais e cultural de um povo. Ou seja, no regime totalitário, ele é antidemocrático e ele controla todos os aspectos, tá, de governo e todos os aspectos sociais do povo. Tá? Isso reflete na política, na economia, no social e no cultural. Então, o Estado totalitário, ele está em todos esses locais. É como se ele fosse um polvo com seus tentáculos dominando todas as áreas da nação, tá? Ou do Estado. No regime totalitário, há um único partido. Eles são unipartidaristas. Significa isso, ele não aceita a oposição a ele não aceita o contraditório. Então, o que ele faz? Ele elimina todos os outros partidos e só permite a existência do partido próprio dele. Tá? Por exemplo, na Alemanha de 33 em diante, só o partido nazista. Na Itália de 1923 em diante, só o partido fascista. Na União Soviética, só o partido comunista. Tá? Então eles são unipartidaristas, cujo líder também governa a nação. Então o líder do partido também é o líder da nação. Tá? O líder do partido nazista, Adolf Hitler. O líder do partido fascista, o Mussolini. Tá? O líder do partido comunista na década a partir de 24. Tá? Antes o Lenin, depois o Stalin, tá bom? A oposição, ela é proibida, tá? E considerado um ato de atentado ao próprio país. Eu falei, eles eliminam a oposição, tá? E se a oposição tentar
se impor, falar, né, expressar suas ideias contrárias, ela é considerada um ato de terrorismo ou de atentado contra o próprio país. Então, portanto, está na ilegalidade e tem que ser combatida como tal e com rigor, tá? A propaganda e a violência são elementos essenciais na imposição do regime. Então, todo regime totalitário, ele preza pela propaganda. A propaganda vai servir para impulsionar esse regime no poder, tá? Vai servir para enaltecer esse regime, vai servir para fazer a cabeça da população em favor desse regime. Então, a propaganda ela é empregada com força total, 100%. Investe 100% no setor da propaganda, tá? E a violência são elementos desse regime. Eles são praticantes da violência, tá? Não quer aceitar, então vai sofrer as consequências com o uso da violência. Aqui, olha, nós temos algumas propagandas feitas pelos regimes nazifascistas, tá? Então, aqui nós vamos ter, né, uma plaquinha aqui, como que colocando a pessoa como subalterna ao regime. Aqui a presença do líder, né? Inclusive era feito até um culto ao líder, né? Aqui as tropas, né, olhando cegamente para esse líder, né, e ali, né, em tom de respeito, em tom de obediência total e cega, e ficando ali várias horas até ele se cansar de falar e ir embora, ninguém saía. Aqui nós temos, né, uma mão, né, e guiando o cérebro das pessoas, né, como se fossem robozinhos, né, sendo manipulados pelo regime totalitário. E aqui, gente, é a cena do filme, tô ruim de memória, viu, gente? Do filme do Charlie Chaplin, que é o último, não é o último imperador, não. Ai, gente, eu esqueci, o último ditador, tá? Que é um filme bem legal, vocês têm acesso aí pelo YouTube, depois assistam, que ele faz uma crítica, né, ao Adolf Hitler na Alemanha. Então ele meio que incorpora aí o Adolf Hitler e faz assim várias cenas engraçadas, tá? Assistam para vocês verem. É o grande ditador, não é o último, é o grande ditador, tá bom, gente? Agora, falando especificamente sobre esses regimes totalitários, eu já dei a visão do que é o totalitarismo, tá? Agora a gente vai falar especificamente do fascismo, depois do nazismo, tá bom? O fascismo é o primeiro regime aí de extrema direita, considerado de extrema direita, que nasce na Europa. Então ele é anterior ao nazismo, tá, gente? Na verdade, não é o nazismo que influencia o fascismo, é o contrário, é o fascismo que influencia o nazismo, que é considerado quase que a mesma coisa, tá bom? Exceto aí com a questão da questão de superioridade da raça, né? Que o fascismo não falava sobre isso, mas o nazismo sim. Mas depois o fascismo adota essa ideia. Muito difícil definir fascismo, tá, gente? Primeiramente, palavra fascismo vem da onde, Sora? Palavra fascismo vem da palavra fascio, tá? F-A-S-C-I-O, tá? Fácio ou fátio, que era uma palavra do latim e muito utilizado pelos romanos, porque na verdade fátio era um feixe de varas. Vou mostrar para vocês, depois eu volto aqui, tá? Mostrar o símbolo para vocês poderem ver. Devia ter colocado logo ali, aqui, ó, tá? Era isso aqui. Fátio era utilizado pelos litores na Roma antiga. Quem eram os litores? Era uma guarda, tá, pessoal de senadores, tá? Então, quando o senador ele saía na rua, saía um guarda junto com ele, ou vários guardas, utilizando essa arma aqui, que era o quê? Era um feixe de varas com um machado no meio. Esse feixe de varas eles amarravam. E o Mussolini, né, quando foi criado o Partido Fascista, ele usa esse símbolo para se expressar o fascismo, tá? Porque ele dizia o seguinte:
Um feixe de varas, né, uma varetinha, você quebra facilmente. Mas se você juntar várias varetinhas, formar um feixe, e colocar o machado no meio, praticamente vai ser impossível você quebrar. Então, esse fátio, ele simbolizava a unidade do povo italiano, que deveriam se unir em torno das ideias fascistas, para fortalecer e ficar praticamente impossível de ser quebrados, impossível de ser derrotado. Então era um símbolo de força, era um símbolo de união, tá bom? Então a palavra fascismo vem daí. E é muito difícil conceituar o fascismo. Por que é difícil conceituar? Porque tem vários conceitos, tá? Pessoas que definem da sua visão de ver o fascismo, tá? Na sua maneira de ver o fascismo. Então, se vocês forem procurar, por exemplo, na internet, vocês vão ver vários conceitos falando sobre o fascismo, mas uma coisa que não pode ser discutido: o fascismo, ele possui as mesmas características. Então, pela característica, você pode sim observar o que é um regime fascista e o que não é. Então, através dessas características. Se fugir dessas características, gente, não é fascismo, tá bom? O fascismo, ele foi criado por volta de 1919, no pós-Primeira Guerra Mundial, e um dos principais líderes era o Benito Mussolini, que é esse cara aqui. Benito Mussolini, olha que coisa interessante, o fascismo é considerado um partido de extrema direita, mas o Benito Mussolini, a origem dele, desde jovem, era uma origem da esquerda. Então o pai dele foi um membro da esquerda, do partido de esquerda, foi inclusive um militante. Ele também se tornou um militante da esquerda, mas aí no final da Primeira Guerra Mundial, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, ele já havia saído do grupo de esquerda, já estava aí se voltando para a linha de pensamento que vai dar origem ao fascismo, tá bom? Ele era filho de funcionário público. Já dizem, né? Dizem que ele tinha já uma personalidade muito forte, um gênio ruim. Ou seja, ele era um cara já casca grossa, tá? Desde pequeno, desde criança. Dizem que com 11 anos de idade, ele era agressivo, bem violento. E com 11 anos de idade, ele estava jogando com 2 colegas, né, quando ele perdeu o jogo. E ele não admitia perder. Para mim, tá, não falam isso dele, mas pelo que a gente lê, ele era um cara bem mimado. E aí ele perdeu o jogo, ele não admitia perder, e ele acaba então agredindo o colega dele, um coleguinha da mesma idade, e ele tinha uma tesoura em mãos e ele vai perfurar o coleguinha dele. Diante dessa situação, a escola, né, a direção da escola o chamou e o expulsou da escola. Depois desse episódio, teve vários episódios dele perfurando outras pessoas, tá? Já usava canivete, já usava facas, né? E aí ele era um cara bem agressivo, principalmente com as mulheres, né? E quando ele estava aí na vida quase que adulta, né, já para servir o exército, ele não admitia servir o exército, ele não aceitava, e ele então vai para a Suíça, fugindo do serviço militar. Lá na Suíça, né, como ele já tinha a origem, lá vendo o pai dele no setor da esquerda, né, um militante da esquerda, lá na Suíça ele entra, né, para o grupo de esquerda na Suíça, e ele escrevia muito bem, desde pequeno. E ele então vai para os jornais, né? E ali ele começa a trabalhar nos jornais na Suíça e começa a escrever. Aí ele começa a escrever vários artigos, enaltecendo as ideias comunistas, né? E combatendo o governo. E então, diante dos artigos que ele escrevia, ele acaba sendo expulso da Suíça.
A Suíça também descobriu que ele estava fugindo do serviço militar, expulsou ele da Suíça e mandou ele de volta para a Itália. Aí, para ele não cair nas mãos da corte marcial, ele dá um jeito de voltar para a Suíça com documentos falsos, né? Ele compra documentos falsos e volta para a Suíça de novo. E volta a militar lá, tá? na Suíça, ao lado da esquerda. Aí, de novo, os suíços o descobrem, tá? E o manda de volta para a Itália. Nesse momento, ele é obrigado a servir no exército italiano, né? Ou ele servia ou ele acabava na prisão. E aí, então, ele vai prestar o serviço militar que ele vinha fugindo já fazia algum tempo. E ele, então, presta o serviço militar e depois ele já fica na Itália mesmo, trabalhando no jornal lá na Itália. Aí estourou a guerra, a Primeira Guerra Mundial, e ele vai lutar na Primeira Guerra Mundial, né? Ele é chamado, não é convocado para ir. Ele luta na Primeira Guerra Mundial e quase no final da Primeira Guerra, se não me engano, em 1917, ele é ferido. E aí ele é enviado de volta para a Itália, né? Dispensado do serviço militar. Só que antes dele, esqueci de falar, antes dele iniciar a guerra, ele já estava desgostoso com a ala de esquerda. Ele já não vinha concordando com as ideias de esquerda, ele achava muito apático, ele achava muito menos incisivo, ele queria já uma mudança rápida, ele queria a revolta e tudo mais. E ele então discorda da linha de esquerda e ele sai do grupo de esquerda, abandona. Né? E aí estourou a guerra, ele luta na guerra. Terminada a guerra, ele ferido da guerra, ele volta para a Itália e aí ele começa a se misturar com pessoas que eram mais nacionalistas, né, ultranacionalistas, que é aquela ideia de que a nação é acima de tudo, né, está acima de tudo, de todos os interesses e de todos, né, e aí então o que acontece é que ele vai fundar as ideias do fascismo, tá bom? Então, vou parar por aqui para continuar na próxima aula, agora explicando para vocês as características do fascismo. Até a próxima!